Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Conto O Céu Impiedoso, de Arthur C. Clarke. Lá pela meia-noite o píncaro do Everest estava apenas a 100 metros, pirâmide de neve pálida e fantástica luz da lua nascente. Não havia nuvens no céu e o vento que soprara durante dias se havia reduzido a quase zero. Devia ser realmente muito raro esse ambiente de calma e tranquilidade no ponto mais elevado da Terra. Tinham escolhido bem a ocasião. Talvez bem demais, pensou George Harper, a escalada fora de uma facilidade quase decepcionante. O único problema deles tinha sido deixar o hotel sem serem notados. A gerência era contra essas excursões noturnas ao alto da montanha, quando não autorizadas. Podiam ocorrer acidentes que seriam prejudiciais ao negócio. Mas o Dr. Elvin estava resolvido a fazer a escalada à sua maneira e tinha a melhor das razões para isso, embora nunca falasse no assunto. A presença de um dos mais famosos cientistas mundiais, e certamente o aleijado mais famoso do mundo, no Hotel Everest durante o auge da temporada de turismo já havia causado muita surpresa bem-educada. Harper satisfizera em parte a curiosidade geral insinuando que eles estavam trabalhando em medições de gravidade, o que era, pelo menos, uma parte da verdade. Mas uma parte da verdade que, a estas horas, tinha se reduzido a quase nada. Quem quer que visse Jules Elvin agora, demandando a passo firme o nível dos 8.850 metros com 23 quilos de equipamento às costas, jamais teria adivinhado que as suas pernas eram quase imprestáveis. Nascerá vítima do desastre da talidomida em 1961, que deixará mais de 10.000 crianças parcialmente deformadas pelo mundo afora. Elvin era um dos que tinham tido sorte. Seus braços eram perfeitamente normais e tinham sido fortalecidos pelo exercício até se tornarem mais possantes que os da maioria dos homens. As pernas, porém, eram meros fiapos de carne e osso. Com o auxílio de braçadeiras podia pôr-se em pé e até esboçar alguns passos vacilantes, mas nunca poderia caminhar realmente. Apesar disso, estava agora a 60 metros do cume do Everest. Um pôster de turismo fora o começo de tudo, mais de 3 anos atrás. Como programador assistente de computadores, na divisão de física aplicada, George Harper só conhecia o Dr. Elvin de vista e reputação. Mesmo para os que trabalhavam em contato direto com ele, o brilhante diretor de pesquisas da Astrotech era uma personalidade algo remota, isolada do homem comum pelo seu corpo e pelo seu espírito. Não gostavam nem desgostavam dele, e embora fosse admirado e inspirasse piedade, certamente não era invejado. Harper, que se formara há poucos meses apenas, duvidava que o doutor tivesse conhecimento sequer da sua existência, a não ser como nome numa ficha de organização. Havia outros 10 programadores na divisão, todos mais antigos do que ele, e a maioria nunca trocara mais que uma dúzia de palavras com o diretor de pesquisas. Quando Harper foi indicado por cooptação para levar um dos arquivos classificados ao gabinete do Dr. Elvin, esperou entrar e sair sem outra conversa que não fosse uma troca de formalidades polidas. E por pouco não foi o que aconteceu. Mas no momento em que se ia retirando estacou diante do magnífico panorama dos picos do Himalaia que cobria metade de uma parede. Tinha sido colocado num lugar onde o Dr. Elvin pudesse vê-lo sempre que levantava os olhos da sua escrivaninha, e mostrava uma cena que Harper conhecia muito bem, pois ele próprio a havia fotografado, como turista maravilhado e um pouco ofegante, juntando as suas pegadas a centenas de outras que marcavam a neve da coroa do Everest. Lá estava a alva cordilheira de Kanchenjunga, erguendo-se entre as nuvens a cerca de 100 milhas de distância. Quase em linha com ela, porém muito mais próximos, os picos gêmeos de Makalu, e ainda mais próxima, dominando todo o primeiro plano, a massa majestosa do Lhotse, vizinho e rival do Everest. Para além, a oeste, descendo vales tão imensos que a vista não lhes podia avaliar a escala, viam-se os rios de gelo entremesclados que eram os glaciares de Khumbu e Rongbuk. Desta altura, os seus torcicolos gelados não pareciam maiores do que os sulcos de um campo lavrado, mas aquelas relheiras e gilvazes de gelo duro como ferro mediam centenas de pés de profundidade. Estava Harper ainda absorvendo o espetacular panorama quando ouviu às suas costas a voz do Dr. Elvin. O senhor parece interessado. Já esteve lá? Já, doutor. Meus pais me levaram lá depois que terminei o colégio. Ficamos uma semana no hotel e pensávamos ter de voltar antes que limpasse o tempo, mas no último dia o vento parou de soprar e, entre uns 20, subimos até o cume. Estivemos lá 1 hora, tirando fotografias uns dos outros.
O Dr. Elvin pareceu digerir estas informações durante um tempo bastante longo. Por fim disse, numa voz que perderá sua qualidade remota e tinha agora um sensível tom de alvoroço: Sente, Sr. Harper. Eu gostaria de ouvir mais. Voltando para a cadeira em frente da enorme e desimpedida escrivaninha do diretor, George Harper sentia-se um tanto intrigado. O que ele tinha feito não era absolutamente inusitado. Cada ano, milhares de pessoas hospedavam-se no Hotel Everest e mais ou menos uma quarta parte dessas pessoas escalava o cume da montanha. Ainda no ano anterior, realizará-se uma festa de homenagem, cercada de muita publicidade, ao 10º turista que subira ao teto do mundo. Alguns cínicos tinham tecido comentários sobre a extraordinária coincidência de ter sido esse número 10.000 justamente uma estrelinha de vídeo bastante conhecida. Harper nada tinha que dizer ao Dr. Elvin que este não pudesse descobrir com a mesma facilidade numa dúzia de outras fontes, folhetos de turismo, por exemplo. Entretanto, nenhum cientista jovem e ambicioso teria deixado escapar essa oportunidade de produzir boa impressão num homem que tinha tantos poderes para ajudá-lo na sua carreira. Harper não era um calculador frio, nem tinha pendor para envolver-se na política de repartição, mas sabia reconhecer uma boa chance quando esta se lhe apresentava. Bem, doutor, começou ele, falando devagar a princípio, pois era necessário pôr em ordem os seus pensamentos e lembranças. O jato deixa o viajante numa cidadezinha chamada Narchi, a uns 30 quilômetros da montanha. Depois, o ônibus o leva por uma estrada espetacular até o hotel, acima da geleira de Khumbu. Está situado a uma altitude de 5.500 metros e tem aposentos pressurizados para quem quer que sinta dificuldade em respirar. Há, naturalmente, um grupo médico para atender os hóspedes, e a gerência não aceita aqueles que não estejam em boas condições físicas. É preciso ficar no hotel pelo menos 2 dias, fazendo uma dieta especial, antes de se conseguir permissão para subir mais alto. Do hotel não se pode ver o cume propriamente dito porque se está muito perto da montanha e ele parece erguer-se bem acima da cabeça da gente. Mas a vista é fantástica. Pode-se ver o Lhotse e meia dúzia de outros picos. E às vezes chega a dar medo, especialmente à noite. Em geral, ouve-se uivar o vento em algum lugar muito acima, e há estranhos ruídos produzidos pelo gelo em movimento. É fácil imaginar que existam monstros rondando lá no alto das montanhas. Não há muito que fazer no hotel, salvo descansar, contemplar a paisagem e esperar que os médicos nos deem permissão de seguir adiante. Nos velhos tempos, uma pessoa podia levar semanas aclimatando-se à atmosfera rarefeita. Agora, fazem a contagem de glóbulos vermelhos subir ao nível desejado em 48 horas. Mesmo assim, metade dos visitantes, mais ou menos, principalmente os mais velhos, concluem que aquela altura é suficiente para eles. O que acontece depois depende da experiência que se tenha e de quanto se esteja disposto a gastar. Alguns alpinistas experimentados contratam guias e escalam o cume por conta própria, usando o equipamento padrão para escaladas. Isso não é muito difícil hoje em dia, e existem abrigos em vários pontos estratégicos. A maioria desses grupos conseguem chegar lá. Mas o tempo sempre é uma incógnita e todos os anos morrem algumas pessoas. O turista médio escolhe a maneira mais fácil. Nenhuma aeronave tem permissão de pousar no próprio Everest, salvo em casos de emergência, mas há um paradouro próximo à crista de Nuptse e um serviço de helicóptero do hotel até lá. Do paradouro ao cume são apenas 5 quilômetros, indo-se pela lombada meridional, uma ascensão fácil para quem esteja em boas condições e tenha alguma experiência de alpinismo. Há quem possa se aguentar sem oxigênio, embora isso não seja recomendado. Quanto a mim, conservei a máscara até chegar ao cume, então tirei-a e descobri que podia respirar sem muita dificuldade. Usou filtros ou cilindros de gás? Oh sim, filtros moleculares. Hoje em dia pode-se ter toda a confiança neles. Aumentam em mais de 100% a concentração de oxigênio. Simplificaram enormemente as ascensões a grandes altitudes. Ninguém mais carrega gás comprimido. Quanto tempo durou a ascensão? Um dia inteiro. Partimos pouco antes do amanhecer e ao cair da noite estávamos de volta. Isso teria sido uma surpresa para os alpinistas dos velhos tempos. Mas está claro que partimos bem jantados e dormidos, e viajávamos com pouca bagagem. Não há verdadeiros problemas do paradouro para cima e em todos os lugares perigosos foram feitos degraus. Como já disse, é fácil para qualquer pessoa em boas condições. No mesmo instante em que repetiu estas palavras, Harper arrependeu-se de não ter cortado a língua com os dentes. Era incrível que pudesse ter esquecido a quem falava, mas a maravilha e a excitação daquela escalada do teto do mundo lhe viera tão vivida lembrança que,
Por um momento, foi como se estivesse de novo naquele pico solitário e fustigado pelo vento. O único ponto da Terra que o Dr. Elvin jamais poderia ir. Entretanto, o cientista pareceu não ter reparado, ou então estava tão acostumado a essas indiscrições involuntárias que já não se aborrecia com elas. Por que ele está tão interessado no Everest? Perguntava-se Harper. Talvez por causa da própria inacessibilidade. O Everest simbolizava tudo que lhe fora negado pelo acidente de nascimento. E contudo agora, apenas 3 anos mais tarde, George Harper deteve-se a uns escassos 30 metros do cume e recolheu a corda de nylon quando o doutor veio ter com ele. Embora nunca tivessem dito nada sobre o assunto, Harper sabia que o cientista queria ser o primeiro a chegar lá em cima. Merecia essa honra e o moço nada faria para roubá-la dele. Tudo em ordem? Perguntou Harper. A pergunta era dispensável, mas ele sentia uma necessidade premente de desafiar a grande solidão que o cercava agora. Era como se fossem os únicos homens do mundo. Em parte alguma, nesse deserto de picos brancos, se via qualquer sinal de existência da raça humana. Elvin não respondeu, mas limitou-se a sacudir a cabeça distraidamente enquanto passava diante do seu companheiro, os olhos brilhantes fixos no cume. Caminhava de maneira curiosa, com as pernas duras, e seus pés quase não deixavam marcas na neve. E enquanto caminhava, um débil mas inconfundível queixume de mecanismo elétrico partia da volumosa mochila que carregava às costas. Em verdade, essa mochila o estava carregando, ou, pelo menos, 3/4 partes dele. O Dr. Elvin, que nesse momento se abeirava da sua meta outrora inatingível, pesava, com todo o seu equipamento, nada mais que 25 quilos. E se isso ainda fosse excessivo, bastava-lhe girar um disco e não pesaria absolutamente nada. Ali, entre os picos do Himalaia banhados de luar, estava o maior segredo do século XXI. No mundo inteiro só havia 5 desses modelos experimentais de levitador Elvin, e 2 deles se achavam ali no Everest. Embora tivesse tido notícias do invento havia 2 anos e compreendesse em parte a sua teoria básica, os Levis, como não tardaram a ser batizados no laboratório, ainda pareciam a Harper uma obra de bruxaria. As suas fontes de força armazenavam energia suficiente para elevar 120 kg de peso a uma distância vertical de 10 milhas, o que dava um amplo fator de segurança a essa missão. O ciclo de subida e descida podia ser repetido quase indefinidamente, acompanhando as reações das unidades ao campo gravitacional da Terra. Na subida, a bateria descarregava, na descida, tornava a carregar-se. Como não há processo mecânico que possua uma eficiência total, ocorria uma pequena perda de energia a cada ciclo, mas esta podia ser repetida pelo menos umas 100 vezes antes de se exaurirem as unidades. Galgar a montanha com a maior parte do seu peso neutralizado fora uma experiência excitante para eles. A tração vertical do arnês dava-lhes a impressão de estarem pendurados a balões invisíveis, cuja flutuabilidade podia ser ajustada à vontade. Precisavam ter um certo peso para poderem movimentar-se no solo, e depois de alguma experimentação tinham se fixado em 25%. Nessas condições, era tão fácil subir uma encosta ininterrupta como caminhar normalmente em terreno plano. Por várias vezes tinham reduzido seu peso quase a zero para galgarem de mão em mão superfícies verticais de rocha. Essa fora a mais estranha de todas as experiências que tiveram, exigindo uma confiança total no seu equipamento. Ficar suspenso no ar, sem nenhuma sustentação aparente a não ser uma caixa de mecanismos eletrônicos a zumbir suavemente, requeria um considerável esforço de vontade. Mas depois de alguns minutos a sensação de poder e liberdade vencia todo medo, pois ali, em verdade, estava a realização de um dos mais antigos sonhos do homem. Poucas semanas atrás, um empregado da biblioteca encontrara um verso de um poema do começo do século XX que descrevia com perfeição a proeza que agora estavam realizando. To ride secure the cruel sky, montar sem perigo o céu impiedoso. Nem os próprios pássaros jamais se haviam libertado tão completamente da terceira dimensão. Essa era a verdadeira conquista do espaço. O levitador iria franquear a exploração humana às montanhas e píncaros do mundo como, 50 anos atrás, o pulmão subaquático havia franqueado os mares. Depois que estas unidades tivessem passado vitoriosamente pelos testes e fossem produzidas em massa, a baixo preço, a civilização humana mudaria em todos os seus aspectos. Os transportes seriam revolucionados. As viagens espaciais não seriam mais dispendiosas do que a aviação comum, e toda a humanidade voaria. O que acontecerá um século antes com a invenção do automóvel era apenas um fraco prenúncio das pasmosas mudanças sociais e políticas que estavam por vir agora. Mas Harper tinha certeza de que o Dr. Elvin não estava pensado em nenhuma dessas coisas no seu solitário momento de triunfo.
Mais tarde receberia os aplausos do mundo, e talvez as suas pragas. Contudo, isso não significaria tanto para ele como estar ali, no ponto mais alto da Terra. Era uma legítima vitória da mente sobre a matéria, uma demonstração do poder da inteligência sobre um corpo frágil e inválido. Tudo mais seria anticlímax. Quando Harper foi reunir-se ao cientista no alto da pirâmide trancada e coberta de neve, os dois homens apertaram-se as mãos com uma formalidade um tanto rígida, que a ocasião parecia impor. Nada disseram, porém, a exultação do seu feito e o panorama de picos que se estendia até onde a vista alcançava lhes tinham roubado as palavras. Abandonando-se ao suporte flutuante do seu arnês, Harper percorreu lentamente com os olhos o círculo do céu. À proporção que os ia reconhecendo, pronunciava mentalmente os nomes dos gigantes em redor: Makalu, Lhotse, Barunse, Shooyu, Kanchenjunga. Mesmo agora, vintenas desses picos nunca tinham sido escalados. Bem, os levies não tardariam a se encarregar disso. Muitos, é claro, desaprovariam. Mas no século XX também houvera alpinistas que qualificavam de trapaça o uso do oxigênio. Custava acreditar que, mesmo depois de semanas de aclimação, os homens tentassem alcançar essas alturas sem quaisquer recursos artificiais. Harper lembrava-se de Mallory e Irvine, cujos corpos continuavam desaparecidos, talvez dentro de um raio de 1 milha do lugar onde ele se achava. O Dr. Elvin, às suas costas, consertou a garganta. Vamos, George, disse tranquilamente, a voz abafada pelo filtro de oxigênio. Devemos estar de volta antes que comecem a nos procurar. Com um silencioso adeus a todos aqueles que haviam estado ali antes deles, deixaram o pico e começaram a descer a suave ladeira. A noite, que até agora tinha estado clara e cintilante, ia se fazendo mais escura. Algumas nuvens altas deslizavam tão rápidas sobre a face da lua que a luz desta se acendia e apagava de um modo que dificultava a visão do caminho. Harper não gostou desse aspecto do céu e começou a modificar mentalmente os planos que ambos haviam traçado. Talvez fosse preferível rumarem para a cabana da lombada meridional em vez de procurarem alcançar o paradouro. Nada disse, porém, ao Dr. Elvin, pois não queria provocar falsos alarmas. Iam agora por uma aguda aresta de rocha, com a escuridão completa de um lado, e do outro um lençol de neve a alvejar vagamente. Harper não pôde deixar de pensar que seria terrível ser colhido por uma tempestade num lugar como aquele. Mal tinha formulado esse pensamento quando o vendaval os alcançou. Vinda aparentemente de parte alguma, salteou-os uma rajada ululante, como se a montanha tivesse concentrado as forças para esse momento. Não havia tempo para fazer nada, mesmo que eles tivessem o seu peso normal, o vento os teria carregado. Em questão de segundos, arremessou-os sobre aquela treva vazia, povoada apenas por sombras. Era impossível avaliar as profundidades naquele lugar. Harper forçou-se a olhar para baixo e não pôde ver nada. Embora o vento parecesse carregá-lo numa linha quase horizontal, sabia que devia estar caindo. Seu peso residual o estaria levando para baixo a 1/4 da velocidade normal. Mas seria mais que suficiente. Se caísse em 1.200 metros, que consolo lhes traria o fato de parecerem apenas 300? Ainda não tivera tempo para sentir medo. Isso viria mais tarde, se sobrevivesse, e sua maior preocupação, bastante absurda, era que o dispendioso levitador fosse danificado. Esquecera completamente o seu companheiro, pois em tais crises a mente só pode comportar um pensamento de cada vez. O repentino puxão na corda de nylon encheu-o de alarma e perplexidade. Viu, então, o Dr. Elvin girando lentamente em torno dele, na extremidade da corda, como um planeta em volta de um sol. Esse espetáculo fez voltar ao senso da realidade e à consciência do que era preciso fazer. Sua paralisia durará, provavelmente, apenas uma fração de segundo. Gritou em direção perpendicular ao vento: Doutor, use a força ascensional de emergência. Enquanto falava, procurou o selo da sua unidade de controle, arrancou-o e apertou o botão. Imediatamente a mochila começou a zumbir como uma colmeia de abelhas enfurecidas. Harper sentiu o arnês puxar o seu corpo, procurando arrastá-lo para o céu, longe da morte invisível lá embaixo. A simples aritmética do campo gravitacional da Terra fulgurou no seu cérebro, como escrita em letras de fogo. 1 kW podia erguer 100 kg a 1 metro por segundo, e as mochilas podiam converter energia a uma taxa máxima de 10 kW, embora não fosse possível mantê-la durante mais de 1 minuto. Por conseguinte, levando em conta sua redução inicial de peso, subiria muito mais de 30 metros por segundo. Houve um violento puxão na corda quando esta se esticou. O Dr. Elvin demorará a apertar o botão de emergência,
mas finalmente também ele estava subindo. Seria agora uma corrida entre a força ascensional das suas unidades e o vento que os arrastava para a face gelada do Lhotse, agora uns escassos 300 metros de distância. Aquele paredão de rocha estriada de neve agigantava-se acima deles, banhado pelo luar, como uma onda congelada de pedra. Impossível calcular com exatidão a velocidade com que se moviam, mas por certo não seria inferior a 80 km por hora. Mesmo que sobrevivessem ao choque, não era de esperar que escapassem sem ferimentos graves, e, naquele lugar, estar ferido equivalia a estar morto. Então, exatamente quando a colisão parecia inevitável, a corrente de ar desviou-se subitamente para cima, arrastando-os consigo. Safaram-se da crista rochosa por uma confortável diferença de 15 metros. Parecia um milagre, mas, após um aturdido momento de reflexão, Harper compreendeu que o que os tinha salvo fora um simples fenômeno de aerodinâmica. O vento tinha que subir para contornar a montanha, no lado oposto, voltaria a descer. Mas isso já não tinha importância, pois o céu diante deles estava vazio. Os dois homens, agora, moviam-se tranquilamente sob as nuvens desfeitas. Se bem que a sua velocidade não tivesse diminuído, o rugido do vento aquietara-se de repente, pois viajavam com ele no vazio. Podiam até conversar comodamente através dos 10 metros de espaço que ainda os separavam. Dr. Elvin, chamou Harper, o senhor está bem? Sim, George, respondeu o cientista com uma calma perfeita. Que fazemos agora? Precisamos parar de subir. Se formos mais alto não poderemos respirar, mesmo com os filtros. Você tem razão. Vamos estabelecer o equilíbrio. O zumbido furioso das mochilas baixou para um queixume apenas audível de eletricidade quando eles cortaram os circuitos de emergência. Durante alguns minutos estiveram saltando como ioios na sua corda de nylon, primeiro um em cima e depois o outro, até que conseguiram estabilizar-se. Então começaram a derivar, levados pelo vento, a pouco menos de 9.000 metros de altitude. A não ser que os levies falhassem, o que era bem possível, dado o excesso de carga, eles estavam a salvo de qualquer perigo imediato. Suas atribulações começariam quando tentassem voltar à terra. Homem nenhum, em toda a história, jamais havia saudado a aurora tão estranha. Embora estivessem cansados e entanguidos de frio, e o ar tênue e seco lhes rasgasse as gargantas a cada inspiração, esqueceram todos esses desconfortos quando a primeira e vaga claridade se espalhou ao longo do recortado horizonte oriental. As estrelas empalideceram uma a uma. A última a apagar-se, poucos minutos antes de raiar o sol, foi a mais brilhante de todas as estações espaciais, a Pacífico número 3, pairando a 35.000 quilômetros acima do Havaí. Depois o sol se ergueu acima de um mar de picos sem nome e o dia nasceu sobre o Himalaia. Era como observar o nascer do sol na lua. A princípio, só as montanhas mais altas captaram os raios oblíquos, enquanto os vales circundantes continuavam inundados por sombras de Nanquim. Mas, lentamente, a linha de luz foi descendo as faldas rochosas e porções cada vez maiores dessa região áspera e rebarbativa acolheram um novo dia. Agora, quando se olhava com bastante atenção, era possível divisar sinais de vida humana. Havia umas poucas estradas estreitas, magros penachos de fumo elevando-se de aldeias solitárias, lampejos de sol refletido por telhados de mosteiros. O mundo despertava lá embaixo, ignorando por completo os dois espectadores que pairavam tão magicamente 4.500 metros acima dele. O vento devia ter mudado várias vezes de direção durante a noite e Harper não fazia a menor ideia de onde se encontravam. Não conseguia identificar nenhum ponto de referência. Podiam estar em qualquer parte dentro de uma faixa de 800 quilômetros de comprimento, abrangendo territórios do Nepal e do Tibete. O problema imediato era escolher um lugar de pouso, e isso sem tardança, pois estavam sendo levados rapidamente na direção de uma floresta de picos e geleiras onde não podiam esperar ajuda. O vento os arrastava em direção nordeste, para os lados da China. Se passassem por cima das montanhas e descessem ali, podiam transcorrer semanas antes de poderem entrar em contato com um dos centros de socorro à fome das Nações Unidas e encontrarem o caminho de volta. Podiam até correr algum risco pessoal se baixassem do céu numa área cuja população era exclusivamente camponesa, analfabeta e supersticiosa. Convém descermos logo, disse Harper. O aspecto daquelas montanhas não me agrada. Suas palavras pareceram completamente perdidas no vazio que os rodeava. Embora o Dr. Elvin estivesse a poucos metros dele, era fácil imaginar que seu companheiro não podia ouvir nada do que ele dizia. Mas afinal o doutor sacudiu a cabeça, aquecendo quase de mau grado. Receio que você tenha razão, mas não estou muito seguro de que seja possível,
com este vento. Lembre-se de que não podemos descer tão depressa como subimos. Isso era bem verdade. As fontes de força só podiam ser carregadas a 1/10 de sua taxa de descarga. Se perdessem altitude e acumulassem energia gravitacional com excessiva rapidez, dar-se-ia o superaquecimento das pilhas, que provavelmente explodiriam. Os sobressaltados tibetanos, ou nepaleses, pensariam que um grande meteorito havia explodido no seu céu. E ninguém jamais saberia que fim tinham levado o Dr. Jules Elvin e o seu jovem e promissor assistente. 1.500 metros acima do solo. Agora, Harper esperava a explosão a qualquer momento. Iam descendo depressa, mas não suficientemente depressa. Dentro em pouco teriam que desacelerar para não caírem com excessiva velocidade. E o pior era que tinham errado egregiamente ao estimar a velocidade do ar ao nível do solo. Aquele infernal, imprevisível vento voltará a soprar rijo. Podiam ver serpentinas de neve, arrancadas às serranias expostas, ondular lá embaixo como bandeiras fantásticas. Enquanto se moviam levados pelo vento, não tinham consciência da força deste. Agora, deviam realizar mais uma vez a perigosa transição entre rocha compacta e céu macio e acolhedor. A corrente espiralada de ar puxava-os para a boca de um cânion. Não havia possibilidade de se elevarem acima dele. Estavam amarrados e teriam de escolher o melhor lugar de pouso que pudessem encontrar. O cânion ia se afunilando num ritmo assustador. Agora, pouco mais era do que uma fenda vertical cujas paredes de rocha corriam aos olhos dos dois homens a 50 ou 60 km por hora. De tempos a tempos, pequenos remoinhos os atiravam para a direita, depois para a esquerda. Muitas vezes livrarão-se de colidir por uma questão de poucos metros. Em dada ocasião, quando passava um pouco acima de uma plataforma coberta por espessa camada de neve, Harper foi tentado a puxar o desengate instantâneo que atiraria fora o levitador. Mas isso seria saltar da frigideira para a fogueira. Poderiam pousar incólumes em solo firme para descobrir que estavam emparedados a sabe-Deus quantas milhas de qualquer possibilidade de socorro. E contudo, mesmo nesse momento de perigo renovado, ele sentiu muito pouco medo. Aquilo se parecia com um sonho emocionante, um sonho de que não tardaria a despertar para dar consigo comodamente aconchegado na sua cama. Essa aventura fantástica não podia estar acontecendo realmente a ele. George! Gritou o doutor. Esta é a nossa oportunidade, se conseguirmos nos safar daquele matacão. Não tinham mais que alguns segundos para agir. Ambos começaram imediatamente a manobrar com a corda de nylon, fazendo-a pender numa grande barriga entre eles, com a parte mais baixa apenas 1 metro do solo, que ia numa corrida desabalada. Um grande pedrouço, com perto de 6 metros de altura, assomava exatamente na linha de voo. Atrás dele, um largo lençol de neve era uma promessa de pouso razoavelmente suave. A corda escorregou nas curvas inferiores do matacão, parecendo que ia safar-se, mas de repente prendeu-se numa saliência. Harper sentiu o empuxo repentino e foi arremessado em volta do obstáculo como uma pedra na extremidade de uma funda. Nunca imaginei que a neve pudesse ser tão dura, disse ele a si mesmo. Em seguida houve uma breve e brilhante explosão de luz, depois nada. Estava de novo na universidade, na sala de conferências. Um dos professores falava numa voz que lhe era familiar, mas apesar disso parecia deslocada ali. Sonolento e sem vontade, Harper desenrolou a lista dos nomes de seus instrutores na faculdade. Não, certamente não era nenhum deles. No entanto, conhecia tão bem aquela voz, e indubitavelmente ela estava falando para alguém. Ainda muito moço quando compreendi que havia algo de errado na teoria da gravitação de Einstein. Em particular, parecia haver uma falácia na base do princípio de equivalência. De acordo com esse princípio, não há meio de distinguir entre os efeitos produzidos pela gravitação e os da aceleração. Mas isso é evidentemente falso. Pode-se criar uma aceleração uniforme, mas um campo gravitacional uniforme é impossível, dado que ele obedece à lei do inverso dos quadrados, e por conseguinte, pode variar mesmo em distâncias muito pequenas. De modo que é fácil imaginar testes para estabelecer distinção entre os dois casos, e isso fez com que eu me perguntasse se estas palavras, pronunciadas em voz baixa, não deixaram mais impressão no espírito de Harper do que se tivessem sido ditas numa língua estrangeira. Percebia vagamente que devia compreender tudo isso, mas dava muito trabalho procurar o significado. De qualquer modo, o primeiro problema era saber onde estava. A menos que a sua visão tivesse sido afetada, estava numa escuridão completa. Pestanejou, e esse esforço lhe provocou uma dor tão lancinante na cabeça que soltou um grito. George! Você está bem? Pois claro.
Aquela tinha sido a voz do Dr. Elvin, falando baixinho ali na escuridão. Mas falando a quem? Tenho uma dor de cabeça horrível. E também me dói o lado quando procuro me mover. Que foi que aconteceu? Por que está escuro? Você sofreu uma concussão, e acho que quebrou uma costela. Não fale se não for necessário. Você passou todo o dia inconsciente. Já é noite de novo, e estamos debaixo da barraca. Estou poupando as nossas baterias. Por pouco não foi ofuscado pela luz da lanterna quando o Dr. Elvin a acendeu. Viu em torno de si as paredes de lona da pequenina barraca e comentou de si para si que era uma sorte terem trazido um equipamento completo de alpinismo, para o caso de ficarem retidos no Everest. Mas talvez isso só servisse para prolongar a agonia. Surpreendeu-se de que o cientista aleijado tivesse conseguido, sem a ajuda de ninguém, desemalar todo o equipamento, armar a barraca e arrastá-lo para dentro. Tudo estava corretamente arrumado: o estojo de urgência, as latas de alimentos concentrados, os cantis de água, as pequenas botijas vermelhas de gás para o fogão portátil. Só faltavam as volumosas unidades do levitador. Provavelmente tinham ficado lá fora para deixar mais espaço. O senhor estava falando com alguém quando acordei, disse Harper. Ou teria sido um sonho? Embora a luz indireta refletida pelas paredes da barraca tornasse difícil ler a expressão do outro, ele pôde perceber o embaraço de Elvin. Imediatamente compreendeu o porquê e arrependeu-se de ter feito a pergunta. O cientista não acreditava que eles sobrevivessem. Estivera gravando as suas notas, para o caso de serem encontrados um dia os cadáveres dos 2 homens. Harper perguntou-se, desoladamente, se ele teria acabado de gravar o seu testamento. Antes que Elvin pudesse responder, foi logo mudando de assunto. Chamou o serviço de salvamento? Tenho tentado de meia em meia hora, mas receio que estejamos sendo barrados pelas montanhas. Posso ouvi-los, mas eles não nos recebem. O Dr. Elvin apanhou o pequeno gravador transceptor, que havia retirado do lugar normal, no seu pulso, e ligou-o. Aqui é o posto de salvamento 4, disse uma voz mecânica e semi-apagada. Estamos escutando agora. Elvin aproveitou a pausa de 5 segundos para apertar o botão SOS e ficou à espera. Aqui é o posto de salvamento 4, escutando agora. Esperaram durante 1 minuto inteiro, mas ninguém acusou recepção do chamado. Bem, pensou sobriamente Harper, é tarde demais para começarmos a culpar um ao outro agora. Por várias vezes, quando estavam sendo arrastados vento acima das montanhas, tinham discutido sobre se deviam chamar o Serviço Mundial de Salvamento, mas decidiram contra tal medida, em parte porque parecia desnecessária enquanto se achavam no ar e em parte por causa da inevitável publicidade que isso causaria. Era fácil ser judicioso depois do fato consumado. Quem teria sonhado que eles pousariam num dos poucos lugares que não podiam comunicar-se com o serviço pelo rádio? O Dr. Elvin desligou o transceptor e o silêncio reinou na barraca. O único som que se ouvia era o fraco queixume do vento lá fora, ao longo das muralhas de rocha, dupla armadilha em que tinham sido apanhados, sem possibilidade de fuga nem de comunicação. Não se preocupe, disse ele afinal. Quando amanhecer pensaremos numa saída. Até lá nada podemos fazer senão tratar do nosso conforto. Tome, pois, um pouco desta sopa quente. Várias horas depois, a dor de cabeça já não incomodava Harper. Embora suspeitasse que tinha realmente quebrado uma costela, encontrara uma posição que era confortável enquanto ele não se mexesse e sentia-se quase em paz com o mundo. Tinha passado por fases sucessivas de desespero, raiva contra o Dr. Elvin e autorrecriminação por se haver envolvido numa aventura tão louca. Agora estava novamente calmo, embora o seu cérebro, sempre em busca de um meio de escapar dali, mantivesse uma atividade que não permitia o sono. Fora da barraca, o vento tinha cessado quase de todo e a noite era muito silenciosa. A escuridão já não era completa, pois a lua havia nascido. Se bem que os seus raios diretos jamais os alcançariam naquele lugar, devia haver alguma luz refletida pelas neves lá em cima. Harper podia distinguir uma claridade mortiça, no próprio limiar da visão, filtrada pelas paredes translúcidas da tenda térmica. Em primeiro lugar, dizia ele a si mesmo, não corremos nenhum perigo imediato. Os alimentos durarão pelo menos 1 semana, não falta neve para ser derretida e nos fornecer água potável. Dentro de 1 ou 2 dias, se a minha costela se comportar, poderemos partir de novo, desta vez, espero, com melhores resultados. De algum lugar não muito distante veio um curioso baque surdo e macio que intrigou Harper até este chegar a compreender que uma massa de neve devia ter caído ali perto.
A noite era tão silenciosa que ele quase imaginava ouvir as batidas do seu próprio coração. O ressonar do seu companheiro adormecido parecia extraordinariamente ruidoso. Estranho como se deixava distrair por trivialidades. Tornou a concentrar-se no problema da sobrevivência. Mesmo que não estivesse em condições de mover-se, o doutor poderia tentar a fuga sozinho. Era uma situação, aquela, em que um homem teria tanta possibilidade de sucesso quanto dois. Novo baque semelhante ao primeiro, desta vez um pouco mais forte. Era um pouco esquisito, pensou Harper distraidamente, que a neve se movesse na fria quietude da noite. Esperou que não houvesse perigo de um deslizamento. Como não tivera tempo para um exame claro do local onde haviam pousado, não podia avaliar o risco. Perguntou a si mesmo se não seria bom acordar o doutor, que devia ter inspecionado o terreno antes de armar a barraca. Depois, fatalisticamente, decidiu não fazê-lo. Se de fato estavam na iminência de uma avalanche, não poderiam fazer grande coisa para escapar. Volta ao problema número 1. Havia uma solução interessante, que merecia ser examinada. Podiam amarrar o transceptor a um dos levies e fazer subir tudo. O sinal seria apanhado assim que a unidade deixasse o cânion, e o serviço de salvamentos encontraria dentro de poucas horas. Ou, na pior das hipóteses, dentro de poucos dias. É claro que isso importaria em sacrificar um dos levies, e, se a tentativa não desse resultado, os dois homens se viriam em pior situação que antes. Mas assim mesmo. Que era aquilo? Já não se tratava de uma massa de neve caindo. Era um débil mas inconfundível clique, como um entrechoque de seixos. E os seixos não se movem sozinhos. Você está imaginando coisas, disse Harper a si mesmo. A ideia de alguém, ou alguma coisa, andar vagando alta noite num dos desfiladeiros do Himalaia era completamente ridícula. Mas de repente a sua garganta secou e ele sentiu arrepiar em si os cabelos da nuca. Tinha ouvido alguma coisa e não havia argumentos que valessem contra isso. Diabos levem os roncos do doutor. Eram tão ruidosos que se tornava difícil concentrar-se nos sons lá de fora. Significaria aquilo que o seu companheiro, apesar de profundamente adormecido, fora avisado pelo seu subconsciente, sempre alerta. Lá estava ele de novo com as suas fantasias. Clique. Talvez estivesse um pouco mais perto. Mas certamente o ruído vinha de outra direção. Dir-se-ia que alguma coisa, movendo-se com silêncio fantástico, porém não completo, rodeava lentamente a barraca. Nesse momento, George Harper desejou com todo fervor nunca ter ouvido falar no abominável Homem das Neves. É verdade que pouco sabia a respeito dele, mas esse pouco já era demais. Lembrou-se de que o Yeti, como chamavam os nepaleses, era um persistente mito do Himalaia havia mais de 100 anos. Perigoso monstro, maior do que um homem, nunca tinha sido capturado, fotografado ou mesmo descrito por testemunhas fidedignas. A maioria dos ocidentais tinham plena certeza de que isso era pura fantasia, e a escassa evidência de pegadas na neve e pedaços de pele conservados em obscuros mosteiros não lograva convencê-los. No entanto, os nativos das tribos montanhesas é que deviam saber. E agora Harper receava que eles tivessem razão. Então, como nada mais acontecesse durante longos segundos, os seus receios começaram a dissipar-se. Talvez a sua imaginação superexcitada lhe estivesse pregando peças. Naquelas circunstâncias isso não seria de surpreender. Com um deliberado e resoluto esforço de vontade, concentrou-se mais uma vez no problema de se salvarem. Estava fazendo considerável progresso quando alguma coisa se chocou contra a barraca. Só o fato de ter os músculos da garganta paralisados de puro medo impediu-o de lançar um berro. Estava completamente incapacitado de mover-se. Então ouviu o Dr. Elvin remexer-se sonolento na escuridão ao seu lado. Que é? Resmungou o cientista. Você está bem? Harper sentiu seu companheiro virar-se para o outro lado e compreendeu que ele estava procurando a lanterna. Quis cochichar, pelo amor de Deus, não faça barulho. Mas nenhuma palavra saiu por entre os seus lábios ressequidos. Ouviu-se um clique e o feixe de luz da lanterna formou um círculo brilhante na parede da barraca. Essa parede, agora, fazia bojo para dentro como se um grande peso se apoiasse nela. E no centro desse bojo via-se um desenho absolutamente inconfundível, a marca deformada de uma mão ou pata. Estava a uns 60 centímetros apenas do chão. A criatura lá fora, fosse lá o que fosse, parecia estar ajoelhada, manuseando o tecido da barraca. A luz devia tê-la irritado, pois a marca desapareceu abruptamente e a parede da barraca tornou a esticar-se, reassumindo a sua posição normal. Ouviu-se um rosnido baixo, ameaçador,
Depois se fez silêncio por muito tempo. Harper notou que estava respirando de novo. Tinha esperado ver, a qualquer momento, a barraca rasgar-se e algum monstro inimaginável saltar lá de fora sobre eles. Ao invés disso, formando quase um anticlímax, ouviu-se apenas o débil e distante lamento de uma rajada de vento passageira nas montanhas lá em cima. Harper pôs-se a tiritar incontrolavelmente, o que não tinha nada que ver com a temperatura, pois no pequeno mundo isolado dos dois homens reinava uma tepidez muito confortável. Ouviu-se então um som familiar, quase amigo, mesmo. Era o tinido metálico de uma lata vazia batendo numa pedra, e de certo modo isso relaxou um pouco a tensão. Pela primeira vez Harper pôde falar, ou pelo menos cochichar. Ele encontrou as vasilhas com a nossa comida. Talvez nos deixe agora em paz. Como que em resposta, houve um rosnado baixo que parecia exprimir cólera ou desapontamento, depois um golpe e um estardalhaço de latas que rolavam para longe na escuridão. Harper lembrou-se subitamente de que todos os víveres estavam dentro da barraca. Lá fora, só as latas vazias de que se tinham desembaraçado. Esse pensamento não era muito confortador. Lamentou que não tivessem, como os nativos supersticiosos, deixado uma oferenda para os deuses ou demônios das montanhas. O que aconteceu em seguida foi tão repentino, tão completamente inesperado, que tudo acabou antes de ele ter tido tempo para reagir. Houve o som de alguma coisa batendo de encontro à rocha, depois o conhecido queixume elétrico, e um grunhido de susto. Por fim, um grito estridente de raiva e frustração, de fazer gelar o sangue nas veias, converteu-se rapidamente em puro terror e se foi apagando com uma velocidade cada vez maior, subindo no céu vazio. Esse som evanescente despertou no cérebro de Harper a única memória apropriada. Certa vez tinha visto um filme dos começos do século XX sobre a história da aeronáutica, e nesse filme havia uma medonha sequência mostrando o lançamento de um dirigível. Alguns dos integrantes da tripulação de terra, que não tinham largado no momento preciso os cabos de amarração, foram arrastados para cima pela aeronave e ficaram pendurados, completamente inermes. Depois, um a um, foram soltando os cabos e caindo no solo. Harper esperou um baque distante que não se concretizou. Então compreendeu o que o doutor dizia e repetia sem parar. Eu deixei as duas unidades presas uma à outra. Eu deixei as duas unidades presas uma à outra. O estado de choque de Harper era ainda muito intenso para que essa informação catastrófica o perturbasse. O que ele experimentou, ao contrário, foi uma sensação de desapontamento, desinteressada e admiravelmente científica. Jamais poderia saber que criatura era aquela que havia rondado a barraca nas horas ermas que precedem a alvorada do Himalaia. Pelo fim da tarde, um helicóptero de salvamento, pilotado por um incrédulo Sikh, ainda se perguntar se tudo aquilo não seria uma complicada pilhéria, desceu de nariz para baixo às profundezas do cânion. Quando a máquina pousou, esparramando neve, o Dr. Elvin já abanava furiosamente com um dos braços, enquanto se agarrava com o outro à armação da barraca. Ao reconhecer o cientista aleijado, o piloto do helicóptero experimentou uma sensação de terror quase supersticioso. Então a notícia devia ser verdadeira. Não havia outro modo possível de Elvin ter chegado àquele lugar. E isso significava que tudo quanto voava nos céus e acima dos céus da terra tinha se tornado, a partir desse momento, tão obsoleto como um carro de bois. Graças a Deus que nos encontrou, disse o doutor com sincera gratidão. Como foi que veio tão depressa? O senhor pode agradecer às redes rastreadoras de radar e aos telescópios das estações meteorológicas orbitais. Teríamos vindo aqui antes, mas no começo pensamos que fosse uma brincadeira de mau gosto. Não compreendo. Que teria dito o senhor, doutor, se alguém informasse sobre uma onça do Himalaia, toda enredada numa confusão de correias e caixas e mantendo uma altitude constante de 27.000 metros? Dentro da barraca, George Harper desatou a rir a despeito da dor que isso lhe causava. O doutor enfiou a cabeça na portinhola e perguntou, ansioso, que foi que houve? Nada, ui. Só estava me perguntando como vamos fazer descer o pobre bruto antes que se torne uma ameaça para a navegação. Oh, alguém vai subir até lá com outro leve e apertará os botões. Talvez convenha estabelecer um radiocontrole em todas as unidades. A voz do Dr. Elvin apagou-se no meio da frase. Já o seu espírito estava longe dali, perdido em sonhos que transformariam a face de muitos mundos. Dentro em pouco ele desceria das montanhas, novo Moisés levando consigo as leis de uma nova civilização. Porque ele restituiria aos homens a liberdade perdida havia tanto tempo, quando os primeiros anfíbios deixaram a sua morada sem peso, embaixo das ondas.
A batalha de 1 bilhão de anos contra a força da gravidade estava terminada. Fim do conto. Publicado em novembro de 1966. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.